Bem-vindos ao canal e preparem-se. O que vamos fazer aqui hoje é mais que um resumo, mas sim uma dissecação completa do filme A Bruxa. Eu sou o Coruja e vou guiar vocês, cena por cena, revelando segredos, rituais e toda a simbologia por trás dessa obra-prima do horror. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê uma chance ao nosso canal e se inscreva. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo? O filme inicia com um plano fechado nas costas de William, pai da família que vamos acompanhar. Ele está sendo julgado por homens da igreja. Ele grita sobre a pureza do evangelho, acusando a comunidade de ser frouxa na fé. O veredito é o banimento. A família coloca seus poucos pertences em uma carroça. Enquanto eles cruzam os portões da vila, o som das trancas de madeira ecoa como uma sentença de morte. A câmera se afasta e mostra a carroça sumindo na vastidão de uma terra cinza e morta. Enquanto isso, uma trilha sonora de vozes agudas e desconfortáveis começa a subir. Eles param diante de uma floresta alta e escura, onde William se ajoelha e agradece a Deus pelo exílio. O grande peso dessa cena é o orgulho disfarçado de santidade. William claramente sofre de um mal chamado soberba espiritual. Ele se acha tão puro que ninguém mais presta. Ao ser expulso, ele comete o erro fatal de isolar sua família. No imaginário daquela época, sair da vila era literalmente sair da proteção de Deus e entrar no quintal do diabo. O portão que se fecha atrás simboliza o fim da civilização e da segurança. A partir dali, eles são terra de ninguém. O fato de William se ajoelhar diante da floresta e agradecer mostra sua cegueira religiosa. Ele acredita que Deus o enviou para um teste de sobrevivência, mas na verdade, ele está entregando sua esposa e filhos de bandeja para a natureza selvagem. A floresta não é apenas um monte de árvores. Ela é apresentada como uma muralha viva que vigia a família, esperando o primeiro sinal de fraqueza para atacar. O pecado de William aqui não é a maldade, é o excesso de confiança, achando que ele sozinho é forte o suficiente para enfrentar o vazio. Thomasin, a filha mais velha, está sozinha no quarto, ajoelhada, rezando. Ela confessa pecados minúsculos. Ter preguiça, ter respondido à mãe, ter tido pensamentos em vão, como se fossem crimes capitais. Na cena seguinte, ela cuida do bebê Samuel. Ela começa a brincar de esconde-achou, cobrindo o rosto com as mãos e revelando-o com um sorriso. O bebê ri. Thomasin repete o gesto pela terceira vez, cobre os olhos, conta um segundo e quando abre as mãos, o berço de pano está vazio. O silêncio que se segue é ensurdecedor. O bebê sumiu sem um único choro. A cena corta bruscamente para a escuridão de uma caverna. Uma figura velha, de costas, pele caída e suja, caminha em direção a uma mesa de pedra, sob a luz de tochas vermelhas. Lá está o bebê, deitado e indefeso. A bruxa levanta uma faca de pedra e o corte é sugerido pela sombra e pelo som seco da cena. Em seguida, vemos o horror puro. A bruxa esmaga os restos da criança em um pilão, transformando carne e ossos em uma pasta viçosa e avermelhada. Ela, já despida, começa a passar essa gordura no próprio corpo e em um cajado quase em transe. As confissões de Thomasin mostram o quanto a repressão religiosa é esmagadora nessa época. Ela é uma adolescente florescendo, mas ensinada a odiar cada impulso natural do seu corpo, tratando a própria existência como um pecado. Isso cria um ambiente de culpa constante, onde qualquer tragédia vira castigo. Também demonstra o quanto ela tenta fazer parte da família, o quanto ela se importa e acredita na vontade de Deus. A cena de Samuel desaparecendo é um soco no estômago. O jogo de esconde-achou é a metáfora perfeita para a vulnerabilidade da família. O mal só precisa de um segundo, em que você fecha os olhos para destruir tudo. Na teologia deles, se você não está vigiando, o diabo está agindo. O ritual na caverna é uma versão satânica do batismo. Enquanto o batismo usa água para salvar a alma, a bruxa usa o sangue e a gordura do bebê não batizado para ganhar poder físico. Para a bruxa, Samuel não é uma pessoa, é apenas combustível. Este é o impacto mais cruel. O filme mostra que naquele universo as orações de William não têm poder contra a brutalidade da natureza. A unção com a gordura é um detalhe histórico real do folclore sobre bruxaria. Acreditava-se que o unguento feito de bebês permitia que as bruxas voassem. Simbolicamente, isso nos diz que o mal ali é predatório e físico.
O desaparecimento de Samuel é o início da dieta da floresta, que vai se alimentando de cada membro da família, até não sobrar mais nada. Um tempo se passa desde o desaparecimento de Samuel, e a fazenda é um retrato da decadência. Enquanto isso, do lado de fora, William observa a plantação de milho. O que deveria ser o sustento da família está negro, murcho e coberto por fungos. A comida não vinga naquela terra, e o inverno está chegando. A atenção se desloca para o celeiro. Caleb, filho homem mais velho, observa a irmã com um olhar estranho, uma mistura de proteção e um desejo confuso por ela. A mãe, Catherine, é uma sombra pela casa. Ela definha, olhando para o vazio onde Samuel deveria estar. O silêncio da casa só é quebrado pelos bodes que berram no curral, especialmente o grande bode preto, Black Phillip, que parece observar cada falha humana. Nessa parte, o filme trabalha a corrupção da natureza e do espírito. O milho apodrecido é o símbolo máximo do fracasso de William como patriarca. Na cabeça de um puritano, se a colheita morre, é porque Deus retirou sua bênção. A terra está rejeitando a presença deles porque eles entraram no território do diabo, por puro orgulho. O milho preto tem um subtexto histórico interessante. Na realidade, esse fungo causa alucinações e convulsões. Simbolicamente, ele representa o veneno que já está dentro da casa. A família está tentando se alimentar de algo que já está morto. Além disso, o olhar de Caleb para Thomasin introduz o tema do desejo reprimido. O pecado não está mais vindo apenas da floresta, ele está nascendo dentro dos olhos do próprio irmão, mostrando que o isolamento está distorcendo os laços naturais daquela família. William e Caleb entram na floresta em busca de caça, desobedecendo a própria regra de segurança. William confessa ao filho que trocou o único objeto de luxo da mãe, uma taça de prata, por armadilhas de caça, e pede que o menino minta para Catherine, matriarca da família. Caleb, atormentado, pergunta ao pai se o bebê Samuel está no inferno por não ter sido batizado. William não consegue dar uma resposta de conforto. Ele fala como o pecado e como todos já nascemos sujos. De repente, um coelho surge entre as árvores. Ele não foge e fica lá, encarando os dois com os olhos fixos e humanos. William tenta disparar sua arma, mas o mosquete explode na sua cara, ferindo e deixando os dois de mãos vazias. Enquanto isso, na fazenda, Thomasin encontra um ovo sob uma das galinhas. O ovo se quebra e, em vez de gema, sai um feto de pássaro ensanguentado e morto. No pátio, os gêmeos brincam com o bode Black Phillip, cantando uma música perturbadora sobre o animal, como se ele fosse um rei. Black Phillip, chifres coroado. Black Phillip, com a rainha casado. Aqui, podemos ver a queda da máscara do patriarca. Quando William pede para o filho mentir, ele destrói a base moral da família. Ele prega a verdade absoluta, mas sobrevive de mentiras. A taça de prata representava o último vínculo de Catherine com a civilização e com a linhagem dela. Ao vendê-la, William vendeu o coração da esposa. Já o coelho é o grande símbolo dessa cena. No folclore da Nova Inglaterra, o coelho era frequentemente o familiar de uma bruxa, um tipo de espião. O fato de a arma de William falhar diante dele mostra a impotência masculina e espiritual. Ele não consegue mais prover carne nem proteger os filhos. A floresta o desarmou. O ovo que quebra com Thomasin é o símbolo da vida e da ressurreição, mas o que ela encontra é o aborto da natureza. Isso indica que nada de bom ou novo pode nascer naquela terra. O futuro da família está literalmente morto por dentro. Já a música dos gêmeos para Black Phillip introduz o bode não como um bicho, mas como uma entidade. As crianças, por serem puras e sem filtro, são as primeiras a perceberem que o poder ali não pertence mais ao pai. Caleb e Thomasin saem escondidos para a floresta, tentando desesperadamente salvar a família da fome. O cavalo se agita, o clima pesa e o cão de caça corre atrás do coelho. No caos, eles se separam. Caleb fica sozinho na mata profunda. Ele encontra seu cachorro morto, aberto ao meio. Então surge uma cabana de palha que parece ter brotado da própria terra. De lá sai uma mulher jovem, de uma beleza chocante para aquele mundo cinzento. Ela usa uma capa vermelha vibrante, a cor do pecado, do sangue e da vida que falta na fazenda. Caleb está paralisado. Ela se aproxima dele com um sorriso sedutor, e o menino, tomado por seu desejo, se deixa levar.
Ela o puxa para um beijo, mas a câmera nos revela uma garra velha, com unhas compridas e pele podre. O desejo de Caleb foi sua sentença de morte. Essa cena é a materialização da corrupção sexual. Para um puritano, o prazer feminino é a maior arma do diabo. A bruxa não aparece como um monstro aqui, mas como o que Caleb mais deseja, e ao mesmo tempo o que ele mais teme. A capa vermelha se destaca no cenário, podendo significar o símbolo da vida mundana, do sangue menstrual e da fertilidade profana. A cabana, no meio do nada, representa a falsa segurança. Caleb entra na armadilha porque sua vontade foi quebrada pela repressão. O beijo é o momento em que o mal para de cercar a família e finalmente entra nela. A mão velha escondida mostra a verdadeira face do mal. Ele se disfarça de prazer para consumir a juventude. Caleb é o sacrifício da linhagem masculina. Ao ser seduzido, ele entrega a única esperança de futuro daquela fazenda. O fato de ele encontrar o cão morto antes mostra que a proteção animal, o instinto, já se foi. Agora, ele é apenas uma presa diante de uma predadora milenar que usa o despertar do corpo dele contra sua própria alma. Thomasin volta para casa sozinha, mas Caleb reaparece no celeiro, nu e em estado de choque, como se tivesse sido cuspido pela floresta. Ele é levado para dentro da cabana, queimando em febre e tremendo violentamente. A família se reúne ao redor dele em uma tentativa desesperada de cura através da oração. Mas o ambiente se transforma em um hospício. Os gêmeos começam a gritar que Thomasin é a bruxa, alegando que Black Phillip os avisou. Thomasin, acuada, nega tudo enquanto vê o irmão se contorcer. De repente, Caleb trava a mandíbula. Seus olhos reviram e ele começa a engasgar com algo sólido. Ele cospe uma maçã inteira, perfeitamente vermelha, mas apodrecida por dentro. O clima de histeria explode. Em seus momentos finais, Caleb entra em êxtase perturbador. Ele não grita de dor, mas começa a clamar por Cristo com uma voz que mistura prazer e agonia, descrevendo uma união com o divino que parece um orgasmo espiritual. Ele morre com um sorriso no rosto. A maçã é o símbolo mais óbvio e poderoso dessa cena. Ela é a materialização do fruto proibido do Éden. Ao cuspir a maçã, Caleb mostra que o conhecimento do mal agora faz parte do seu corpo. O fato de a maçã estar podre representa a promessa do diabo, algo que parece bonito por fora, como a bruxa jovem na cabana, mas que traz a morte em seu núcleo. O êxtase final de Caleb é o que torna a cena, por falta de palavra melhor, foda. O filme borra a linha entre a possessão demoníaca e o fervor religioso. Para a família, ele está encontrando Jesus. Para o espectador, ele parece estar sob efeito de um feitiço sexual da bruxa. Essa ambiguidade mostra como a mente puritana, de tanto reprimir o prazer, acaba transformando a dor e a morte em uma forma distorcida de prazer espiritual. A acusação dos gêmeos contra Thomasin é a histeria coletiva em ação. O mal não precisa de facas para matar essa família, ele só precisa plantar a dúvida. Ao usar as crianças para acusar a irmã, o diabo, através de Black Phillip, destrói o último laço de confiança. A morte de Caleb é o ponto de ruptura total. William perdeu seu herdeiro, Catherine perdeu sua sanidade, e Thomasin perdeu sua única defesa, tornando-se o alvo perfeito para a culpa de todos. William, desesperado e sentindo o peso do fracasso, tranca Thomasin e os gêmeos no celeiro com Black Phillip, tratando a própria filha como um animal perigoso. Ele passa o dia em transe, de culpa, cortando lenha obsessivamente. É o único movimento que ele sabe fazer. Destruir madeira para esconder que não sabe construir nada. Lá dentro, Catherine mergulha em um delírio absoluto. Ela está na cama e tem uma visão de Caleb e Samuel voltando para seus braços. Em sua mente, ela é a mulher de Jó, uma mulher de fé sendo testada. Ela segura o bebê Samuel e começa a rir com um brilho de loucura nos olhos. A câmera então revela a verdade cruel. Ela não segura seu bebê, mas sim um corvo preto. O pássaro bica os seios dela com violência, rasgando a carne para beber o leite, sangue de Catherine. Ela apenas gargalha com um êxtase de dor e prazer, achando que está amamentando o próprio filho. O corvo é um carniceiro, um animal que se alimenta de cadáveres. Ao bicar o seio da mãe, ele simboliza o mal consumindo a fonte da vida.
Catherine está tão desesperada por consolo que aceita a dor da bofetada do diabo como se fosse o carinho de Deus. É a maternidade sendo totalmente devorada pela loucura. A obsessão de William em cortar lenha tem um subtexto de impotência masculina. O machado é a única ferramenta de poder que sobrou para ele. Ele corta a lenha para tentar expulsar o mal pelo cansaço físico, mas o mal já está no sangue da família. Quando Thomasin o chama de fracassado, ele está expondo que o patriarcado puritano é uma casca vazia. Ele tem a força para destruir, cortar a lenha, prender os filhos, mas não tem a sabedoria para salvá-los. E o fato de William prender Thomasin com o bode Black Phillip é o seu maior erro espiritual. Ao fazer isso, ele está literalmente entregando o cordeiro, sua filha, ao lobo, Lúcifer. Ele acha que está protegendo a casa, mas na verdade está apenas facilitando o trabalho do demônio. O dia amanhece cinzento e o silêncio na fazenda é quebrado apenas pelo som de destruição. William caminha até o celeiro e encontra o lugar destruído. Os gêmeos sumiram e Thomasin está caída no chão. De repente, Black Phillip surge das sombras. O bode, que até então era apenas um animal observador, ataca com uma fúria brutal. Ele chifra William pelas costas, erguendo o corpo do homem e o arremessando contra a pilha de lenha, que ele passou o filme todo cortando. William morre soterrado pelo símbolo de seu próprio trabalho inútil. Antes que Thomasin possa processar o luto, Catherine surge da casa. Ela não vê uma filha, mas sim um demônio. O olhar da mãe é de puro ódio e inveja. Ela acusa Thomasin de ter enfeitiçado o irmão e seduzido o pai, projetando na filha toda a frustração de sua vida miserável. As duas entram em um combate selvagem na lama. Catherine tenta estrangular Thomasin, rindo e chorando ao mesmo tempo. Para não morrer, Thomasin encontra uma pequena foice e golpeia a mãe repetidamente. O sangue de Catherine espirra no rosto da filha, selando o fim da linhagem. A morte de William é carregada de ironia poética. Ele morre pelas mãos daquilo que ele ignorou. Ele passou o filme todo lutando contra bruxas invisíveis, mas foi morto pelo animal doméstico que ele mesmo criou. Morrer na pilha de lenha simboliza que seu esforço humano foi o que esmagou ele e construiu a própria armadilha com seu orgulho. Agora, o embate entre a mãe e a filha revela a inveja geracional. Catherine odeia Thomasin porque a filha ainda tem juventude, beleza e um futuro, enquanto ela só tem luto e seios feridos por corvos. Na mente corrompida da mãe, se o marido e o filho falharam, a culpa deve ser da tentação feminina da filha. Quando Thomasin mata a mãe, o ciclo de repressão é cortado pelo aço. Ela não é mais a filha devota ou a irmã cuidadora. Ao derramar o sangue da mãe sobre si mesma, ela passa por um batismo sombrio. Ela está agora completamente sozinha no mundo, sem Deus, sem família e sem teto. Ela se torna um vácuo humano, e o diabo adora preencher vazios. Este é o fechamento, o momento em que o terror se transforma em uma espécie de libertação terrível e sedutora. Thomasin entra na casa vazia coberta de sangue. Ela se deita sobre a mesa de madeira e dorme até a noite cair. Ao acordar, ela caminha até o celeiro, onde Black Phillip a espera na escuridão. Ela não tem mais medo. Com uma voz baixa e suplicante, ela implora para que o bode fale com ela. O silêncio é quebrado por uma voz masculina, profunda e aveludada, que pergunta o que você deseja. Thomasin pergunta o que ele pode dar, e o demônio oferece o que o puritanismo sempre proibiu: o gosto da manteiga, vestidos bonitos, o direito de conhecer o mundo e viver deliciosamente. Black Phillip se manifesta como uma silhueta humana, um homem alto e elegante, vestido de preto, escondido pelas sombras. Ele pede que ela assine seu nome em um livro. Como Thomasin não sabe escrever, ele guia a mão dela, selando o pacto. Ela caminha nua em direção à floresta, onde encontra um grupo de mulheres ao redor de uma fogueira imensa. Elas gritam, dançam e começam a levitar. Thomasin observa o fogo e aos poucos seus pés deixam o chão. Ela sobe acima das árvores e pela primeira vez em todo o filme, ela solta uma risada de pura alegria. O final do filme é uma subversão total. Para a família de Thomasin, isso seria o pior pesadelo possível, a condenação eterna. Mas para ela, é a única saída. O pacto com Black Phillip não é apenas sobre maldade, é sobre liberdade. O demônio oferece prazeres sensoriais, manteiga, vestidos, porque ela viveu uma vida inteira de jejum, roupas ásperas, comida ruim. A pergunta, você gostaria de viver deliciosamente
é o golpe final na religião do pai. William pregava a dor como caminho para o céu. O diabo oferece o prazer como caminho para a terra. Quando Black Phillip guia a mão dela para assinar o livro, ele está dando a ela uma identidade que ela nunca teve. Agora, ela tem um nome escrito em um livro que não pertence ao pai dela nem a Deus. O voo final representa a ascensão através da queda. No início, ela era uma serva, no fim, uma bruxa. O sorriso dela enquanto flutua demonstra seu alívio. O terror aqui é que para aquela jovem tornar-se um monstro foi a única maneira de se tornar humana e livre. A Bruxa não é apenas um filme, é uma experiência imersiva que redefine o horror moderno. O que Robert Eggers entrega aqui é uma obra onde a estética funciona como uma personagem viva. A fotografia, com suas cores lavadas e tons de cinza e marrom, conseguem transmitir o frio constante e a falta de esperança daquele lugar. Não há cores vibrantes até que o sangue seja derramado, ou que o pacto seja feito, reforçando que o prazer e a vida naquele contexto só existem através do pecado. A trilha sonora é um capítulo à parte. A música não apenas acompanha a cena, ela agride o espectador, simulando a desintegração mental daquela família. Cada nota parece um sussurro vindo de dentro da floresta, atraindo os personagens e nós para o abismo. Entre os pontos altos, é impossível não destacar a cena de amamentação do corvo e do diálogo final com Black Phillip, que se tornaram instantaneamente icônicos. O filme consegue a proeza de ser historicamente preciso e, ao mesmo tempo, um pesadelo atemporal sobre repressão e liberdade. É um estudo profundo sobre como o medo de Deus pode ser tão destrutivo quanto o próprio diabo. Pela sua coragem visual, pela fidelidade ao folclore e pela construção de uma tensão que sufoca do primeiro ao último minuto, este é sem dúvida um marco absoluto do gênero. Uma obra-prima do horror contemporâneo e um favorito pessoal. Aqui encerramos essa jornada pelas sombras da Nova Inglaterra. Espero que tenham gostado do conteúdo. Dito isso, a coruja te reverencia.